Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física e terapeuta holístico e você está aqui no canal Sob Nova Visão. Bem, hoje nós damos início ao capítulo 8, Emancipação da Alma. Já cheguei a falar algumas vezes sobre esse fenômeno, que é algo bastante natural, né? E nós vamos entender um pouquinho as várias diferenças entre quando o fenômeno acontece espontaneamente, portanto natural, ou quando ele é forçado, né? O homem aprendeu a fazer isso. São 8 itens, mas o último é resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Então essa parte nós vamos pular, né, porque faz parte só da doutrina, então é a construção da doutrina, né, de Kardec. Nós vamos pular isso aí porque não faz parte da dinâmica de perguntas e respostas. Então vamos lá, por primeiro item, que é o sono e os sonhos. Então, questão número 400, Kardec faz: o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? E aí o espírito responde: é como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar à sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam, e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Vamos ver se mais para frente está melhor explicado isso aqui, tá? Questão 402. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Aí veio a resposta: pelos sonhos. Crede enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Tem o conhecimento do passado e, algumas vezes, previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja nesse mundo, seja em outro. Muitas vezes dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganastes. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste e verás em uma outra existência ou em outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito se esforça por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Pobres humanos que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida, acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbados a esta pergunta e todas as crianças que fazemos quando dormimos e que é um sonho. Então está falando que a gente, os mais sábios, se comportam como crianças quando não sabe o que é o sonho, né? Aqui onde eu moro é um vale, então tem a rua para lá sobe, a rua para lá sobe, e de vez em quando tem uma barulheira de caminhão, ônibus, e aí eu tenho que pausar aqui, né? Mas às vezes eu não me atento e vai sair na gravação algum barulhinho chato aí. O sono liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa depois da morte.
Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Como eles viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Isso deve vos ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso para os espíritos elevados. Todavia, a massa dos homens que na morte deve ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza da qual vos falaram, esses vão, seja para mundos inferiores à Terra, onde velhas afeições os evocam, seja a procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí. Eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam em vosso meio. O que gera simpatia sobre a terra não é uma outra coisa que o fato de se sentirem, ao despertar, ligados pelo coração àqueles com quem vieram de passar 8, 9 horas de felicidade ou de prazer. Isso explica também as antipatias invencíveis, pois sabem no fundo de seu coração que essas pessoas de lá têm uma consciência diversa da vossa e a conhecem sem as ter visto jamais com os olhos. Explica ainda a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos, quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre vossa vida. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em encarnarem entre vós. Quis Deus que, durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem, para não falirem, eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu até os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que vistos, do que vistes, ou de tudo o que viste. Vossa alma não está em pleno desdobramento. Não é, muitas vezes, senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vossa volta, à qual se junta a do que fizestes ou do que vos preocupou no estado de vigília. Sem isso, como explicareis esses sonhos absurdos que têm os sábios, assim como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilâmines. De resto, vereis dentro em pouco desenrolar-se uma outra espécie de sonho. Não vem tão velha quanto a que conheceis, mas vós a ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacob, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente desligada do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que sempre vos falo. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos naqueles dos quais vos lembrais. Sem isso, caireis em contradição e nos erros que serão funestos à sua fé, à vossa fé. Bom, vamos ver a
conclusão que o Kardec tirou aí, né? Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo os outros mundos, assim como a lembrança que traz à memória os acontecimentos ocorridos na existência presente ou nas experiências anteriores, a estranheza de imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual. Formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter nem sentido nem ligação. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que apareceu em sonho. Tal seria uma narração a qual se tenha truncado frases ao acaso ou parte de frases. Os fragmentos restantes reunidos perderiam toda a significação razoável. Questão 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, o corpo é matéria pesada e grosseira. Dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não as recebeu pelos órgãos do corpo. 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como já dissemos, é uma lembrança que pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar para onde a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que lhes acontece? Que são essas aparições senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm se comunicar com o vosso? Quando estáis certos de que aquilo que vistes realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada. Sobretudo, se essa coisa não esteve de modo algum em vosso pensamento durante a vigília. 405. Vêem-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Então, resposta. Eles podem cumprir-se para o espírito, senão para o corpo. Resposta. Eles podem cumprir-se para o espírito, senão para o corpo, isto é, o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurá-la. É preciso não se esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, ela jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso, verdadeiramente, pode-se chamar um efeito da imaginação, quando se está fortemente preocupado com uma ideia. A ela se liga tudo aquilo que se vê. 406. Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é um efeito da imaginação? Atos em que não pensam de maneira alguma, responde o espírito. Que sabes tu? Seu espírito pode visitar o teu, assim como o teu pode visitá-lo. E nem sempre sabes em que ele pensa. Aliás, frequentemente,
Atribuís às pessoas que conheceis, e segundo vossos desejos, o que se passou ou que se passa em outras existências. 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá, desde que haja prostração das forças vitais. O espírito se despreende e, quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. Considera o Kardec. É assim que a sonolência ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Pergunta Kardec 408. Parece-nos ouvir, algumas vezes, que em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Resposta: sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um fraco eco do espírito que veio comunicar-se contigo. 409. Frequentemente, em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais aprendemos os mais minuciosos detalhes. É isso um efeito de visão ou da imaginação? Responde. Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus grilhões. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Questão 410. A gente tem algumas vezes durante o sono ou a sonolência ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, apagam-se da memória. De onde provêm essas ideias? Resposta. Elas são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente, são conselhos que dão aos outros espíritas. Na mesma pergunta, Kardec fala: de que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não se pode aproveitá-los? Responde o espírito. Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal, mas com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra, e a ideia revive no instante necessário como uma inspiração do momento. Questão 411. O espírito encarnado nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Frequentemente ele a pressente, algumas vezes tem plena consciência, e é isso que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem algumas vezes sua morte com grande exatidão. 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga. Quando retorna? Sim, porque o espírito tem um corpo como um balão cativo tem um poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar a fadiga. Bom, foi bastante extenso. As explicações do espírito foram bastante complexas e um pouco confusas. Não sei se deu para a gente ter uma clareza maior, né, com essas perguntas, ou se com essas respostas, ou se essas respostas simplesmente fortaleceram ainda mais nossas dúvidas com relação ao que acontece durante o sono. Mas vamos lembrar o seguinte, o que se sabe, não só dessa literatura, mas de outras literaturas também, é que durante o sono ocorre um deslocamento
do espírito, do perispírito, da alma, psicossoma, como queira, né? Corpo astral, né? Cada segmento filosófico tem uma denominação. Os espíritas chamam por emancipação da alma, ou às vezes desdobramento. Outros chamam por projeção do corpo astral. Outros falam projeção da alma. Outros falam desdobramento. Enfim, tem o efeito Gima, né, dos gnósticos. Enfim, todos falam, significam o mesmo fenômeno, né, que é o deslocamento. Vamos pensar assim, né, acho que o mais técnico seria deslocamento, ou seja, saiu do local onde estava o perispírito. E qual local? E qual é este local? Este local é o corpo físico, né? Corpo material. Esse é o local onde o espírito está perfeitamente acoplado. Tudo bem, o deslocamento seria a saída desse local. Tá. Quem é que está saindo? É o espírito e, obviamente, seu invólucro sutil, ou perispírito, corpo astral, que seja, certo? O seu invólucro. E aí acabou? Morreu? Aconteceu alguma coisa? Não. Não podemos esquecer que toda a evolução, construção daquele corpo físico ocorreu com a simultaneidade da presença ali do espírito e seu perispírito. Então uma coisa é modelada pela outra. E nunca podemos deixar de lado a questão da energia vital, aquilo que é da matéria, né? Ou seja, a energia que mantém o corpo vivo. Bom, então para que está acontecendo isso? Ora, o espírito encarnado exerce uma ação sobre o corpo, e o corpo responde com uma fadiga. Essa fadiga tem que ser o quê? Recompensada. Então, todo esse gasto, essa fadiga causada pela presença do espírito tem que ser recompensada. Para isso existe o sono. Então, todo animal dorme, né? Todo animal repousa. Tem aquele momento no qual ele tem que recarregar suas baterias, né? Não seria isso, vai. Ele tem que restaurar sua fisiologia. Para isso, o seu cérebro tem que estar meio que inativo. Ou seja, o cérebro inativo desliga o espírito. Tá, mas por que o cérebro tem que estar... Na verdade, não é nem o cérebro, né? A consciência, né? O cérebro continua com as suas funções vegetativas naturalmente, né? Então o coração, obviamente, continua batendo, nunca para de bater. Ou se parar, já viu, né? Alguns animais conseguem, né? Fazer com que o coração bata uma vez a cada baita tempão aí, que é justamente para ficar no estado de hibernação. Não é o caso do ser humano. O coração tem que continuar batendo no mesmo ritmo, consumindo energia do mesmo jeito, só que uma quantidade de energia muito, muito, muito baixa, coisa de 70, 80 quilocalorias por hora, né? Então gasta muito pouco, mas o organismo está funcionando. Aliás, é esse momento que o fígado tem a sua maior atividade, né? Está lá fazendo a depuração do sangue, enfim, né? Tá trabalhando as enzimas do seu corpo. Enfim, então o teu corpo está trabalhando, mas está ali se restaurando para um novo dia de trabalho, né? Que será quando você recobrar a consciência. Nesse momento, o que acontece? O espírito volta e aborda novamente o corpo. Essa entrada no corpo, às vezes é complicada, né? Às vezes ela causa algum desconforto, né? Uma rigidez no corpo e tal, mas a gente vai falar mais para frente. Às vezes durante a entrada no corpo se percebe o meio espiritual, ou na saída se percebe o meio espiritual, então a consciência às vezes não tem um desligamento muito rápido, é meio lento, e acontece essas percepções do meio espiritual ao nosso redor. Mas o que está acontecendo? O cérebro tem que entrar numa frequência de ondas delta, e aí nessa frequência de ondas delta ele está dormindo. Então, quando ele está sonolento, ele está numa frequência um pouquinho acima, que é chamada de frequência teta, né?
E aí, quando você está em estado de concentração, que você consegue se desligar, né, das influências do meio, porém você ainda está consciente, bem consciente, que é no caso de você estar fazendo uma leitura compenetrada, assistindo alguma coisa que exige da sua atenção, você está basicamente nas frequências alfa, que é a frequência mais ideal para você meditar, para você rezar, para você estudar, né? E se você então tem que partir para todas as sensibilidades que o seu corpo permite, né, percepção do som, gosto, cheiro, visão, tato e tudo mais, você entra no estado de vigília, né, propriamente dito, e está nas ondas beta, né, com a frequência mais alta do seu cérebro. Então veja, dormir então significa que o espírito, puff, se desligou, se deslocou do local que é o corpo. E aí, portanto, ele pode fazer diversos tipos de reconhecimento do meio onde ele está. À medida que ele está reconhecendo esse meio ao seu redor, seja na presença de outros espíritos e encarnados que também estão dormindo, cujo corpo está dormindo, mas o espírito está aí zanzando. Então, várias serão as comunicações. Pode ir para níveis, né, de frequência vibratória mais alto e, portanto, encontrar outros níveis de outros espíritos de outras evolução moral, né? Pode fazer das mais diversas viagens. Por isso que ele sempre fala aqui que é o estado de plenitude, agradável, tal. Mas também pode ser que no momento de que o espírito se desloca, ele vai encontrar regiões, né, vai penetrar em regiões criadas, né, principalmente pelo seu estado mental de baixa frequência, né? E aí são os inferninhos da vida aí, né? Então, o espírito vai passar uma noite que ao invés de ter aprendizado, ele tem mais uma dose de impressões ruins do outro mundo e que vai acabar carregando de volta para o corpo. Tá, e o que é o sonho mesmo? O sonho pode ser uma das consequências dessa limpeza, dessa atividade de limpeza mesmo, né? Da memória, de formas que você tem que estar preparado para o dia seguinte. Então, nessa limpeza da memória, né? Você está passando o C-Cleaner ali no seu HD, o que está acontecendo ali, né? Você está removendo um monte de coisas que às vezes tem toda uma sequência racional, bem lógica, que quando você está removendo aquilo, você está sonhando que aquilo está realmente acontecendo. Mas são experiências, né, pensamentos que tiveram seu lugar na sua cabeça, mas que agora vai ser jogado fora. Por isso que normalmente a gente acaba deletando o sonho e dali um dia, já 2 dias, você nem lembra mais o que você sonhou, né? Às vezes no mesmo dia você já nem lembra o que você sonhou, porque é um processo de limpeza. Agora, quando o espírito volta para o corpo, ele traz memórias que podem ou não ser interpretadas e armazenadas no cérebro material. Ou seja, o quão emocional foi aquela vivência fora do corpo impregna o espírito de tal forma que ele consegue trazer e guardar aqui no seu HD, né, essas memórias. E tem sonhos da minha vida aí que eu lembro perfeitamente o que aconteceu. Então foi um sonho ou foi uma projeção? Né? Então foi uma projeção que eu tive durante a noite e eu lembro perfeitamente do que aconteceu. Então está lá guardado na minha memória. Principalmente aquelas ligadas ao, por exemplo, situações de desencarne, por exemplo, do meu pai, né, ao encontro com a minha mãe. Então foi coisas que, detalhes, nunca foram esquecidos, ficaram muito bem guardados, dado ao grau de emocionalização que houve durante o evento, né? Bom, então essa é a minha interpretação aí com relação aos sonhos. Aí você fala, o espírito deu assim, mas o que vocês acham aí é uma coisa muito
banal, né? Muito puéril, na verdade, né? Muito infantil com relação aos sonhos. Os sonhos são muito mais do que aquilo. Tudo bem, mas vamos dar um desconto aí, né? Porque muita é a literatura, muitos são os estudos que foram feitos sobre os sonhos a respeito, por exemplo, se isso aqui é do século XIX, justamente no século XX, aí começa aí com Freud, Jung e tantos outros pensadores do século XX que vão começar a dar uma outra interpretação para o sonho e fortalecer o nosso conhecimento. Então a gente não é porque nós estamos lendo aqui que o Espírito falou isso, né, que nós temos que simplesmente tomar isto daqui como uma realidade para o nosso período de vida, né, para o nosso tempo aqui. Né. Isso aqui realmente é uma visão lá para o século XIX. Nós estamos no século XXI. E o século XX foi o século que teve um boom aí de todas as ciências, né? A parapsicologia, a psicologia, a metapsicose, enfim, a física e todas as outras ciências tiveram aí um boom aí com relação a um conhecimento dos fenômenos naturais, tá bom? Senta o dedo no like, se inscreve no canal, né? Compartilha com quem você acha que também poderia estar aí se interessando por esses estudos, principalmente quem que nem não tem esse livro, não tem interesse em comprar, nem em adquirir no computador, pela Federação Espírita Brasileira, mas que gosta de escutar, né, e discutir, ver se bate com as suas ideias, ver se aprende alguma coisa, ou se, né, discorda de outras, e fazer comentário. Isso aí que é o legal, né? É o direito de cada um comentar e a gente poder dar um feedback nesses comentários, tá bom? Vejo você no próximo capítulo. Ou vejo você no próximo vídeo. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e com somente alegria, Senhor, oh, ei, sei, oh, Senhor, oh, ei, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor, quem gosta é o obsessor.